Boa tarde, galera. Tudo bem? Vou começar a fazer a apresentação do meu projeto interdisciplinar, onde foi desenvolvido por mim, pelo Anderson, Kleber, Thiago e o Vinícius. O nosso tema é a influência da conscientização da população de Mauá e o descarte correto do óleo de soja e o seu impacto no meio ambiente. É, Basicamente, a gente teve essa ideia após após assistir uma palestra que foi feita no Fatec Log de 2022, onde o palestrante da BRK demonstrava os piores vilões para fazer a reutilização da água, né? Aqueles que atrapalham mais, e um dos principais é o óleo, né? Porque óleo e água não se misturam, né? Vamos dizer assim. O intuito principal da pesquisa em si é conscientizar, né, os moradores de Mauá devido ao descarte incorreto do óleo de soja e apresentar dados onde eles podem fazer o descarte consciente ou até mesmo fazer a reutilização do óleo de soja, né? O território de Mauá teve suas primeiras referências no século XVIII, onde se chamava Cerqueira, que tem o significado de cercado velho, mas a cidade foi fundada em si em 1954, que, que é um município que faz parte da cidade de São Paulo. A gente ficou destacado como cerâmica e capital da louça, que foi uma das atividades principais para o desenvolvimento do território atual, né? Outras coisas que chamam bastante atenção é que os bairros Capoaba e Sertãozinho são considerados os centros de produção industriais com melhores desenvolvimentos da cidade, né? Atualmente, a cidade de Mauá tem, em média, 425.169 habitantes e 61.886 quilômetros quadrados de extensão territorial, conforme, né, o site da prefeitura. Olá, meu nome é Kleber e vamos entender um pouco mais sobre o óleo de soja. O óleo de soja é feito para ser utilizado na cozinha, mas poucos conhecem suas propriedades e como ele é feito. Em seu preparo, precisamos da soja e de uma combinação de ácidos graxos, como o ácido linoleico, oleico, palmítico e linolênico. Com isso, o óleo de soja se trata de um óleo vegetal rico em gordura polissaturada, ômega 3, ômega 6 e vitamina E. Mesmo sendo um produto de alto teor de gordura, consegue ser menos pesado que alguns óleos à base de origem animal, como a banha, por exemplo. Como ele é composto de ácidos graxos, o óleo de soja pode trazer alguns benefícios à saúde se utilizado corretamente, seguindo as instruções do fabricante. Mas, se for utilizado em excesso, pode trazer malefícios que impactam diretamente a saúde e a qualidade de vida dos seus consumidores. Olá, meu nome é Anderson. Vou estar falando sobre o óleo de cozinha, relacionado ao meio ambiente e alguns danos ambientais que pode estar causando. Bom, a gente sabe que o óleo de cozinha, em descarte inadequado, ele pode estar contaminando o solo, o rio e mares, né? Além de bactérias e outros meios que pode causar a morte de alguns seres vivos. Isso acontece porque o óleo é um líquido que ele em temperatura e pressão normal, ele não pode evaporar. Em vez disso, ele sublima lentamente no ar ao longo do tempo, e essa contaminação do ar se acumula em grandes massas de resíduo. Bom, alguns danos ambientais que pode estar trazendo. A contaminação pelo óleo de cozinha é um efeito a longo tempo, né? Ele perdura por um bom tempo, um bom período, pois o descarte incorreto de óleo de fritura na pia ou no chão pode acabar causando estrago no meio ambiente, em canos, né? O óleo libera um metano, que é um dos principais causadores do aquecimento global. É despejado em ambiente como rios e mares, causa a morte de peixes e animais aquáticos, porque ele forma uma fina camada na água no qual diminui o teor de oxigênio da água, né? Então os peixes acabam morrendo por falta de respirar.
Além disso, pode ocasionar impermeabilização do solo, aumentando o risco de enchentes, né? Já nos encanamentos, cria uma capa gordurosa, né? Gelatinosa, que causa entupimento dos canos, né? Causando, assim, dores de cabeça na residência das pessoas, né? De toda a família, todo o transtorno, que aí tem que quebrar a tubulação para encontrar. Além de você estar causando problemas ambientais, né? Para toda a rede de esgoto da cidade de Mauá. Me chamo Vinícius e eu vou apresentar hoje sobre o descarte de óleo consciente. Então, muitas empresas, como a Soia, ela tem um incentivo na sociedade para fazer esse descarte corretamente, colocando algum ponto ou explicando meios de conservação e descarte adequado desse óleo. Normalmente os pontos eles ficam em mercados próximos, mas o descarte adequado seria você mesmo fazer depois que usa o óleo, quando você pega uma garrafa PET utilizada já que está ali parada, cortar ela e armazenar esse óleo dentro. Na verdade, necessariamente não precisa ser cortada, você só precisa jogar o óleo usado lá dentro e fechar. Com esse recipiente com óleo, você pode entregar para uma pessoa que saiba fazer sabão, velas ou outros meios de produtos a partir de óleo usado, ou mesmo adequar esses pontos de coleta que são já mais para indústrias, que eles fazem um tratamento certo para reutilizar esse modo de óleo, que vem ajudar o meio ambiente no futuro. Olá, meu nome é Thiago e estarei dando continuidade no trabalho. Os slides a seguir vão mostrar pesquisas que fizemos junto ao Google Forms. E nessas pesquisas, pessoas em cada residência responderam isso. Sendo assim, essas pesquisas vão demonstrar resultados perante ao descarte de óleo, a coleta de óleo e principalmente a quantidade de óleo utilizada mensalmente em cada residência. O primeiro slide demonstra a quantidade de óleo utilizada cada mês. Durante esses resultados, a gente pode perceber que, primeiramente, a maioria das pessoas usam em média 1 a 2 óleos por mês. As outras pessoas utilizam acima de 3, mais especificamente 1 e 2 litros de óleos por mês é a maioria das pessoas que moram nas residências de Mauá. O próximo slide demonstra o interesse das pessoas no descarte do óleo. Então, com a possibilidade de haver ou não um ponto de coleta de óleo próximo à residência das pessoas pesquisadas que responderam o questionário, se elas poderiam fazer o descarte, se elas gostariam de fazer o descarte ou não. E isso demonstra também como as pessoas estão perante a decisão e o interesse delas frente ao meio ambiente e como elas se portam frente a isso. Podemos ver que a maioria das pessoas optariam sim pelo descarte apropriado do óleo. Os próximos resultados apresentam questões em que as pessoas têm dificuldades de fazer a coleta. Quais pontos as pessoas expressam mais dificuldades? Frente a isso, elaboramos 3 questões. Isso se refere à falta de informação para o descarte, o lugar para o descarte e o tempo em que a pessoa tem disponível para realizar o descarte. A maioria das pessoas colocaram pontos para o descarte e isso influencia também em informação. Portanto, perante as apresentações anteriores, percebemos que existem vários pontos de coleta em várias escolas municipais apresentadas apresentadas anteriormente. Como último ponto para a pesquisa, a última pergunta, preferimos saber o que as pessoas fazem com o óleo que no momento está sendo descartado pela residência. No caso, várias pessoas utilizam ele como reciclagem ou armazenam eles para distribuir para alguma coleta.
Porém, ainda tem várias pessoas que ainda assim descartam ele de forma inapropriada ou dão um final indevido a ele, seja ele na pia, no ralo ou no solo. Diante a tudo isso, percebemos que, ainda que várias pessoas se importem devidamente com um descarte apropriado, ainda assim falta muita informação a ser dispersa para que todos consigam distribuir esses restos de óleo em locais apropriados, ou seja, em pontos de coleta especializados seja pelo governo ou por alguma empresa à parte. Por exemplo, a soia, que tem um programa de descarte de óleo apropriado. Ainda pretendemos levar este trabalho adiante no próximo semestre, porém estamos ainda com pouca informação. Durante os próximos períodos pretendemos afiar ainda mais os nossos resultados, colocando mais pessoas para responder questionários ou fazendo questionários mais específicos. Desta forma, concluímos o trabalho determinando que a falta de informação é o principal fator em que faz com que as pessoas não consigam realizar o descarte apropriado do óleo. Portanto, como objetivo, seria muito ideal que façamos com que essas informações sejam dispersadas da melhor forma possível, abrangendo assim a maior quantidade de pessoas.